Alunos, alunas, mais uma vez aqui com vocês. Espero que vocês estejam estudando, estejam entendendo tudo. Se não entender, volte e reprise. Então veja bem, meu nome é Claudete Jaldi e estou aqui mais uma vez para falar da literatura com vocês. Nós falamos sobre o classicismo, né, europeu. Hoje nós vamos falar sobre o classicismo no Brasil. Então aqui você vê, né, que nós estamos no quinhentismo ainda. Dê uma olhada nesse quadro esquemático. Por que a gente não falou ainda sobre o Brasil na literatura? Primeiro, que na Idade Média não existia ainda o Brasil como nação, não havia ainda sido, né, descoberto. Então, a partir de 1500, esse 1500 a gente pega na metade do século XVI, que é a época que o Brasil está. Então, nós estamos vivendo ainda sobre a inspiração do classicismo. Lembra, vamos fazer uma retrospectiva. Corresponde, né, ao mesmo paralelo, vem a mesma coisa do classicismo, que ele vai lá na antiguidade, busca inspiração, volta, por isso fala clássico, volta, né, na antiguidade para pegar razão, pegar o equilíbrio, a beleza, a formalidade. Então aqui nós estamos também nessa época, né, relacionado ao Renascimento. Então esse quinhentismo aqui tem o objetivo exatamente da mesma expansão marítima. Lembra que os mares são abertos, as cidades vão crescendo, as pessoas vão se juntando e com isso nós estamos falando exatamente dessa expansão marítima. Aqui é um quadro rápido, né, que saía de Portugal, onde eles iam para a Ásia, e aqui foi onde ele descobriu como que passava nesse cabo aqui, né, da Boa Esperança para chegar na Índia. E logo em seguida nós chegamos aqui, aportamos em Porto Seguro. Em 1500, todos nós sabemos disso. Mas como que era a literatura aqui no Brasil nessa época? Veja bem, como nós estávamos em formação ainda, né, os portugueses chegam aqui, encontra quem? Por isso que chama, né, índio, né? Eles acharam que estavam na Índia, mas não, pela história. Dá uma lidinha na história. História e literatura são, ó, juntinho. Então, quando eles chegam aqui, eles encontram os índios e deparam com eles, né? Quem são essa gente? Então, dentro da armada de Cabral, vinha artista plástico, vinha cronistas, vinha, então, como nós não tínhamos ainda, né, internet, não tinha máquina fotográfica, nada, então eles relatavam, vinham os redatores, né, vinham os que pintavam, os artistas plásticos, então toda essa armada vinham junto para descobrir esse novo reino, a expansão marítima, é a conquista de terras, né? Então quando chega aqui nós não podemos dizer ainda que nós temos uma literatura, nós temos manifestações, né, de escrita, e aqui junto nós é dividido pela história em duas questões, né, denominações. A literatura de informação, que eram as literaturas de viagem, onde eles relatavam, escreviam carta ao rei, tudo relatando tintim por tintim das viagens, do que eles viam, o que aconteciam, né? Então, isso daqui nós estamos na literatura informativa. Os cronistas de história, né, tinha como objetivo escrever tudo o que acontecia durante a viagem, o que eram descobertos, como que era essa terra, como que era esse povo, o que eles encontravam. Então, a literatura, e mais tarde a literatura de catequese, que junto com esse navio vinham os jesuítas, né, com uma missão, né, que os jesuítas tinha os interlocutores, eram para os índios, e esses aqui era para o rei, né? Então, esse é para quê? Para a conversão do cristianismo. Então, nós temos aqui essas duas divisões, né, que nós chamamos de literária. Então, veja bem, essas denominações, né, literatura de informações de viagem ou literatura de catequese, elas tinham como objetivo, né, a primeira, dar informações das descobertas que iam fazendo durante todo o percurso, durante toda a viagem. E a literatura de catequese, mais tarde, quando já em solos brasileiros, né, os textos voltados para a religião, voltados para a pedagogia, voltados para a aculturação dos indígenas, né, com a intenção
intenção de convertê-los ao cristianismo. Período informativo ou dos viajantes, né? Ou literatura dos viajantes. Eram o quê? Eram os literatos, né, que tinham uma proposta meramente utilitária de informação sobre as viagens. Era o quê? Os cronistas profissionais, cronistas nessa época eram os historiadores que escreviam o rei contando tudo que se tinha visto nessa viagem, né? Eram os viajantes de mais variadas caixas sociais e os missionários. Então, eles vinham, cada um desses vinha com um propósito, tá? E um desses escritos que nós temos é isso, Pero Vaz de Caminha, que escreveu, todo mundo conhece, é conhecida como a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é um achado, né, do achamento. Tem o Pero Lopes de Souza, que é Diário da Navegação, que ele vai falando tudo sobre a época das viagens que ele tinha. Gabriel Soares de Souza, o Tratado Descritivo do Brasil. Olha a palavra, descritivo. Então, eles tinham que descrever minuciosamente tudo que via e tudo que era achado. Hans Standen, As Duas Viagens ao Brasil, e Jean de Leve, Viagem à Terra do Brasil. Veja bem, tá? Então, essa a literatura dos viajantes. Então, eles tinham esse compromisso, né, com o rei, eles tinham esse compromisso em enviar as notícias aqui dessa viagem, principalmente quando eles conseguiram aportar aqui no Brasil. Olha aqui, eram cartas, diários, relatos, né? Tratados. Então, eles iam escrevendo durante a viagem para que isso aconteça. Isso aqui é uma iluminúria, né, da carta de Pedro Vaz de Caminha. Dê uma lida na carta de Pedro Vaz de Caminha. Vai lá no www.dominiopublico.gov.br, que lá vocês encontram tudo que é a respeito dessa época no Brasil, tá? Qual que era a proposta desses textos informativos, né? As obras marcam o interesse de Portugal com esses empreendimentos que eles faziam, que era conquista de terra. Então, eles eram os ultramarinos. Como eles iam para a Índia buscar especiarias, mas dentro dessa viagem, eles já tinham essa ideia de onde poder entender e descobrirem terras. O poder econômico, né, para evidenciar a riqueza, país que tem mais terra é mais rico, né? Mais conquistas, e a contra-reforma, é a conversão desses índios. Lembra da contra-reforma? É a guerra, a disputa entre a igreja protestante, né, e a igreja católica. Então, aqui também eles têm essa contra-reforma, tem como objetivo a conversão desses índios, tá? Então, vai lá, converte, porque quanto mais cristão para a nossa igreja, né, melhor é. Então, tá aqui essa proposta. Vamos dar uma lida. Caminha aqui, ó, descreve o mundo como que ele via, como que, para vocês verem, esses relatos, toda essa situação. A terra por cima é toda chã, é português. E muito cheia de grandes arvoredos, de ponta a ponta é tudo praia. Olha como eles iam falando dessa terra, né? Aqui ele está mostrando como que era essa terra. Por cima é toda chão, é muito chão, né? Um outro trecho da Carta de Caminha, ele fala: nela até agora não pudemos saber o que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal e ferro. Olha aqui, nada nela não achamos que possa dizer que tem ouro, né, metal ou ferro. Então, qual que é a intenção? Saber se naquela terra existe, né, ouro, existe riquezas que possam ser levadas para Cuiabá. Tem aquela, na parte da história, né, vamos ver se eu me lembro ainda, tem a parte que quando Pedro Álvares Cabral desce do batel, né? Eles vão ao encontro do índio, ele senta na poltrona, todo cheio de pompa, e os índios não estão nem aí para ele, né? Queria saber, ele foi cheio de ouro e tal, para quê? Com aquela mesma intenção, né, para ver se eles reconheciam a parte do ouro, para ver se na terra tinha. Então, eles não estavam nem aí para... Lê um trechinho maravilhoso. Estava nem aí para os portugueses, né? Então, ele estava nesse interesse, tanto que o índio apontava, né, no colar, no dedo, e falava que na terra tinha. Então, essa comunicação
com os índios começou primeiro dessa forma, né? Aqui, olha só, outro trechinho da carta. O melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Ó, tá? É o fruto. Então, o que é mais importante que Caminha falou, né? Que eram os índios que estavam ali, os nativos, né? Então, aqui ele fala que é salvar essa gente. Salvar de quem ou de quem, né? Então, salvar essa gente quer dizer o quê? Tirar eles do paganismo, para eles era o pagão, e trazer para o cristianismo. Então, essa conversão, né? Essa aculturação do europeu com os nativos brasileiros, né? Que são os índios. Então, quando você lê essa carta de Caminha, quando eles depararam com os índios, de tudo nus, né? Tem um trechinho também, são pardo de narizes, do tom avermelhado, de narizes bem feito, e não tem vergonha nenhuma, e não se esconde as suas vergonhas, né? Então, eles ficaram abismados de ver aqueles corpos nus de boa, né? Andando pela praia na maior tranquilidade. Então, a carta de Caminha passa por toda... dizem os historiadores que a carta de Caminha é a própria certidão de nascimento, né, do Brasil. Então, vamos lá para vocês verem, né? Então, essa é uma parte da literatura informativa. É apenas como informação, ela não tem o caráter, né, de literário ainda. Mais tarde, o estudo mais... né, na era romântica, por aqui, quando os estudiosos passam a olhar mais para a carta, ela é considerada pelo seu teor, né, a descrição do Brasil, pelo jeito como Caminha escreveu, né, ele escreveu exaltando todas as belezas exóticas da terra. Tem outros cronistas que eles enfrentavam, falavam os bárbaros indígenas, falavam do canibalismo. Teve outro que descrevia o índio como selvagem, que mataram muito, que guerreava demais. Então, tem várias histórias do Brasil, né, aqui. Leia história, literatura tem que estar junto da história, porque é o contexto histórico, o que está acontecendo naquele momento em que a produção literária está sendo feita, né? Dá uma lidinha lá na história sobre o Brasil. E nós temos agora essa literatura de catequese. Olha só, a literatura de catequese, ela chegou aqui pela missão com esse intuito de catequizar os índios, de aculturar esses índios, de mostrar para esses índios, né, a religião e tal. Aqui chegou em 1553, né, com Manuel da Nóbrega, junto veio o padre Anchieta e fundou aqui, ó, Planalto de Piratininga, um colégio que se tornou a referência, né, que é em São Paulo, a referência desses estudos, né, para que essa conversão fosse feita. Então, José de Anchieta, né, para fazer a conversão desse gente, escreveu vários tipos de textos altos, né, que eram representados peixes de teatro, poemas, né, com cunho religioso, e escreveu também a primeira gramática em tupi, né, na língua portuguesa. Então, veja bem, ele tinha uma missão, né, e ele foi atrás. Dá uma olhada aqui. A produção literária, com um tom religioso, predominava as peças de teatro e os poemas, sempre dedicado à Virgem Maria. Os autos têm a função religiosa pedagógica. A primeira peça que Anchieta foi representada foi de São Lourenço. Como que essa peça era? Era escrita em 3 línguas, tupi, português e espanhol, com o objetivo de os colonizadores e os índios se verem dentro da peça. Então, como que era isso, né? Então, a língua tupi era associada ao demônio e os demais dos anjos e a bravura aos colonizadores. Então, veja bem, dá uma olhada aqui, esse poema de José de Alencar, como ele tinha esse cunho pedagógico, sempre também com a intenção, né, que o
Senhor, né, um pouco do teocentrismo, o Senhor salva, né, a mente, o Senhor salva nós de todos os precalços. Aqui, ó, em Deus, meu Criador, está todo o meu bem e esperança, meu gosto e meu amor e bem-aventurança. Então aqui ele faz os poemas onde ele vai declamar isso para os índios. Como eles não sabiam ainda ler, era oral, né? Era dentro dessa oralidade. Já essa peça São Lourenço, eu peguei alguns trechinhos aqui para a gente dar uma olhada. Como ele escreveu nas 3 línguas, ele coloca aqui o tupi, quando ele fala do tupi, o personagem, né, de Guaxará, Ambirê e os seus companheiros, pertencia à agressividade, pertencia ao demônio, pertencia às coisas ruins. Né? Os anjos e outros, e a bravura, eram os personagens, eram os colonizadores, onde se fazia também os reis. Então, para você ver a intenção, como que é esse objetivo, essa intenção. Vou dar uma lida aqui para vocês verem. Guaxará. Sou Guaxará embriagado, sou Bolsinga jaguar, antropófago agressor, Andiraguaçu alado, sou demônio matador. Ó, demônio matador, eu sou. Imagina um índio falar isso daqui. Eu não sabia, né? Mas à medida que vai se repetindo, falando sempre que o que eles fazem é ruim e o que o outro promete, eles vão, né, saindo disso e vão sendo aculturados. Aí, ó, sou jiboia, sou socó, o grande ambirê tamoio, sempre na língua tupi. Então, isso aqui, para que eles se reconheçam como personagens, falam, oh, somos nós, né? E o São Lourenço, ó, quem fazia São Lourenço, ele dizia aqui, ó, dizei-me que queres desta minha terra em que nos vemos. Amando os índios, queremos a obediência nos preste tanto que lhe fazemos, pois as coisas não são da gente, ama-se sinceramente. Então, é um embate onde o São Lourenço vai colocando, né, as ideias do bem, colocando as ideias religiosas para que haja essa conversão. Né? Então, tá aqui. Então, vamos lá? Então, veja bem, fazendo um resumão, aqui no Brasil, né, o classicismo tem a mesma posição da Europa, né, que vai na antiguidade clássica buscar a perfeição formal, mas aqui no Brasil, essas mesmas ideias, ela prevalece ainda, né, como não tinha ainda público para uma literatura brasileira, nós ficamos com a literatura dos viajantes e a literatura da catequese, que era dos jesuítas. A dos viajantes tinha como missão, né, informar de todas as viagens, tudo que acontecia, todas as descobertas. Né? Eram os relatos, as cartas, e já da catequese tinha esse cunho de catequizar os índios, fazer a conversão desse gentio, né? E através de poemas, teatro, sempre colocando o bom Deus, o bom Senhor, como a resolução de tudo. O teocentrismo aqui ainda jogado aqui nessa plataforma, né, da pedagogia Anchieta. Então, tá aqui, vamos dar uma olhadinha agora aqui, só para a gente ver como que faz assim no Enem, às vezes, quando cai. Tá aqui. São características da poesia do padre José Anchieta. Veja bem, se eu sei quem que é Anchieta, eu vou ter que responder isso aqui. Lógico, eu já marquei aqui para a gente ver por que as outras não podem ser. Tinha como principal objetivo orientar os jovens jesuítas que desembarcavam no Brasil com a missão de catequizar os índios. Não os jovens jesuítas, eram os índios mesmo, né? Então, quando passa aqui, ó, aqui que a gente tem que ter cuidado. Aqui ele fala os jovens jesuítas. Não é os jovens jesuítas. Se tivesse aqui os índios, aí tudo bem, não é os jovens, né? No teatro de José de Anchieta estão presentes a paródia, cujo objetivo é fazer rir dos tipos sociais estereotipados e a preocupação de dar religiosa, cuja intenção era transmitir conseguir transmitir a doutrina da Igreja Católica, sim. Agora, não tinha essa paródia para fazer essa sátira, não. Não, aí que está errado. Nessa outra não é também porque em sua obra não é possível notar a predominância de uma temática. Porém, pode-se afirmar que essa não apresenta qualquer função, como não, se ele veio com esse intuito de função pedagógica para catequizar os índios. Né? Seu talento dramático para criar personagens, situações, permitir criar formas teatrais diversas através da administração. Não tinha sociedade, era os índios. Tá? E exatamente, Anchieta
resposta tinha as características. Você tendo essas características e tal. A única resposta aqui é a C. Função pedagógica, temática religiosa, expressão em redondilhas e que permitia que fosse contado, recitadas, cantado ou recitada facilmente. Tá aí, gente. Uma dessas características. O que vocês precisam quando vai partir para seja qualquer tipo de literatura? Saber exatamente o contexto histórico, onde que está se colocando, tanto faz a periodização. Hoje não se pede mais periodização, mas nós temos que saber. Tá? Mas não vai cair pode não cair como forma de literatura, mas você pode cair como uma associação, uma intertextualidade, onde você pode fazer essas conexões. Agora, eu tenho que saber a característica de cada escola, porque cada escola, ela se coloca, né, no período, nesse marco, né, nesse marco de período que eles colocam, uma forma, uma característica, um jeito de escrever, né, um jeito que dominou a escrita da época. Tá? Vamos para a segunda questão? Lê a estrofe abaixo, faça o que se pede. Dos vícios já desligados, nos pajé não crendo mais. Olha lá. Nem suas danças rituais, nem seus mágico cuidado. Olha lá, ó, falando que não crê mais nem na dança do pajé, né, para fazer a cura. Aí ele coloca aqui, assinale a afirmativa verdadeira, considerando a estrofe acima, pronunciando pelos meninos índios em procissão. E eles colocavam tudo isso na boca dos índios. Olha lá, a primeira, que é a certa. Os meninos índios representam o processo de aculturação em sua concretude mais visível, como produto final de todo o empreendimento, qual participa com igual empenho a coroa portuguesa, né? Na Companhia de Jesus. Essa Companhia de Jesus, vocês sabem, entrou no Brasil todo, quase em toda a Espanha também, para ter exatamente essa função. A presença dos meninos representa uma síntese perfeita e acabada daquilo que se convencionou a chamar. Não tem nada a ver. Os meninos índios estão afirmando os valores de sua própria cultura ao mencionar, lógico que não, eles jamais vão afirmar que não acreditam mais na dança dos pajé. Os meninos índios estão afirmando os valores de sua própria cultura, né? Nas figuras alegóricas, cuja construção do personagem tem todos os requintes da dramaturgia renascentista, lógico que não, também não. Os meninos índios representam a revolta dos nativos contra a catequese? Com certeza não. Eles eram pacíficos, aceitavam, né? Uns sim, outros não, e assim foi se dando essa literatura informativa e catequese. Sobre a literatura prosaica no primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que é constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica. Pronto, a literatura de catequese é a literatura de informação. Aí, por que não pode ser formada, precisando de poemas, narrativa e textos dramáticos? Não é só por isso, né? Os textos que a constituem apresentam evidente preocupação artística, pedagógica? Lógico que não, só pedagógica, artística não. Descreve com fidelidade, sem idealizações, a terra e o homem, o relatar as condições de encontrar um novo mundo? Né? Também não. Esse aqui é para fazer um término legal com vocês. Quem é que conhece essa música? Todos nós, né? Todos nós. Dá uma olhada aqui, né? Monte Castelo. Quando Legião Urbana pegou isso, né? Renato Russo encontrou dois textos, um da Bíblia e outro de quem? Camões, isso mesmo, né? A Lira de Camões, olha lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. E é só o amor que conhece a verdade. O amor é bom, não quer o mal. Não sente inveja ou se envaidece. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse, né, a língua dos anjos, sem amor nada seria. É um não querer mais do que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é um não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. É um estar preso por vontade, é servir a quem vence
o vencedor. É um ter com quem nos mata a lealdade. Quando o Renato Russo junta esses dois textos, ele está propondo, né, essa intertextualidade com Camões e esse texto da Bíblia. Olha só, né? Moderníssimo, todos nós gostamos dessa música. Aí fala assim, esse trecho aí, o amor né, fogo que há de se ver, de quem que é? Do Renato Russo. Não, é de Camões, ele foi se inspirar em Camões. Ele troca, lá ele fala um amor, que é o universal, aqui ele fala o amor, né, que é o artigo que define o amor. Então aqui o amor é definido. Lá em Camões ele é o universal, ele fala sobre o amor, né, é um amor, né. Então, nós estamos aqui com essa classicismo. Pegue essas músicas modernas, vamos dar uma olhada como que é. Tem sim, sempre tem esses artistas, né, que se inspiram nessa parte da literatura. Ok? Muito bem, muito bem. Muito obrigada pela sua presença. Dá uma revisada em todas as matérias anteriores, porque na próxima aula nós vamos falar sobre o barroco, tá? Tchau, tchau!